Então vamos falar das previsões astrológicas de 2024. Sejam muito bem-vindos ao canal Astromentado. Eu sou o Ale Godoy, eu sou astrólogo profissional e hoje eu vim trazer aqui para vocês as previsões astrológicas de 2024. Eu vou citar os pontos mais expressivos, né, de trânsitos e tal, porque conforme o ano for passando, eu vou trazendo vídeos mais focados em cada um desses pontos, né, ou enfim, vou elaborando melhor tudo isso. Até porque, para a astrologia, o ano mesmo começa em março, que tem o nosso Ano Novo Astrológico. E nesse período eu pretendo fazer um vídeo aí mostrando o mapa de ingresso do Sol em Áries, né, trazendo os pontos aí que 2024 pode trazer. Antes de começar, eu quero falar que eu estou apoiado nos meus estudos aqui, então vira e mexe vou estar olhando aqui, porque a astrologia é isso, é estudo, é interpretação, então escrevi tudo bonitinho aqui para falar para vocês, para não esquecer nenhum pontinho importante que eu preciso falar, né, que eu organizei aqui. E vamos lá. Acho que para início é muito importante eu esclarecer um assunto para vocês, que é o chamado planeta regente no ano. Ele se populariza todo final de ano e esse ano estão dizendo muito que vai ser de Saturno, né? Vamos entender como que funciona isso. Primeiro, não existe essa história de um planeta ou um astro, né, reger o ano, tá bom? Na realidade, eu acredito que é só no Brasil que existe essa popularização e que potencializa essa história. Explicando de uma forma bem breve, existe uma tabela muito antiga que é baseada na estrela dos magos de 7 pontas. Com isso, colocaram, né, a sequência caldaica dos planetas, que fala sobre ciclos de 36 anos. Inventaram de colocar aí um ano regente para cada planeta que está nessa sequência caldaica. E se vocês quiserem, comentem aqui que eu faço um vídeo separado só explicando essa teoria, tá? Mas, de uma maneira geral, isso não faz muito sentido. Primeiro porque para uma análise de astrologia mundial, a gente tem muito estudo. Não dá para dizer que um planeta vai ter a energia de um ano inteiro para todos os lugares do mundo. Então não funciona muito isso. E nem para dizer que, Ale, é um a mais para analisar, tal. Não, não é um a mais porque não faz sentido. É só a gente analisar os outros anos e os planetas regentes. Em 2020, né, uma prova disso foi que seria o Sol, o planeta regente. E muitos astrólogos estavam falando que seria um ano maravilhoso, de potência e tal. Porque o Sol significa vitalidade, vitalidade boa. No entanto, né, a gente teve uma pandemia. Isso, eu citei um exemplo que ele é muito escancarado de que isso não funciona, mas é só avaliar os planetas regentes do ano e entender, né? É óbvio que para esse ano aqui, no final do ano de 2024, vai ser muito fácil falar que Saturno regeu. Porque Saturno é um limitador, ele é complicado. Só que não vai ser por Saturno que a gente vai ter um ano complicado, por muitos outros aspectos, tá bom? E eu gosto sempre de frisar que uma análise de astrologia mundial vai muito estudo e que precisa de contexto e análise de mapas. Não é uma tabela que vai direcionar a energia e toda a potência do ano, tá bom? E antes que me falem, Lê, foi a regência do Sol, mas a regência maior estava em Saturno. Gente, mesmo assim não funciona. É só vocês avaliarem, tá bom? Os desafios de 2024 não vai ser por conta dessa regência folclórica que colocam pro ano, tá bom? Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho das previsões, das energias de 2024. É importante a gente entender que 2024 é uma ponte, é uma transição para 2026, 2027, que lá vai ser aí, a gente vai ter um novo momento astrológico, mais promissor, né? Então a gente vai estar conseguindo chegar a pontos melhores. No entanto, a gente está subindo. A gente, né, chegou no fundo em 2020 e agora a gente está subindo, está caminhando para uma melhora. No entanto, a gente vai ter muitos desafios, né? Para caminhar nessa subida, existem desafios e esse vai ser um ano muito desafiador, já direcionando, já dando o spoiler todo aqui. Em 2024, o que vai se destacar bastante vão ser as instabilidades econômicas, os assuntos climáticos e tecnológicos.
algo que já vem sendo falado, mas que esse ano de 2024 vai se estreitar ainda mais, vai se falar muito mais, vai ter um foco maior. Eu listei alguns pontos aqui para esse ano, que é de forma geral para o mundo, mas depois eu vou colocar algumas atençõezinhas maiores para o Brasil, de acordo com esses pontos que eu vou trazer aqui. De primeiro, vamos iniciar aí com Plutão entrando em Aquário em janeiro. E Plutão entrando em Aquário ele é um início aí de todo um projeto de mudança significativa na sociedade, né, e no mundo, na forma como a gente se relaciona com a tecnologia, vai estar muito potente sobre isso. Tem um texto no meu blog que eu explico mais a fundo sobre esse ingresso aí de Plutão em Aquário. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser dar uma lida. Mas Plutão entra em janeiro e fica até setembro em Aquário, porque nesse meio tempo de janeiro e setembro ele vai retrogradar, então ele vai voltar para o finalzinho ali de Capricórnio, mas ele entra definitivo em Aquário em novembro e ele vai ficar até 2044. Então imagine o tanto de transformações que Plutão não vai fazer. Durante esse tempo todo aí, inclusive, a gente vai poder ver avanços na tecnologia bastante significativos, além de movimentos coletivos em prol a mudanças sociais, né, e maior liberdade e aceitação, leis que formem e estruturem melhor toda essa potência tecnológica e da inteligência artificial, da internet. Então, né, falam muito que a internet é terra sem lei, vamos ver depois de Plutão em Aquário. Também podemos esperar aí desafios e conflitos cada vez maiores entre grupos com visões opostas de opiniões e ideais, vai estar muito fortalecido isso, principalmente no que tange conflitos de poder, sabe, e controle. Então isso vai estar bastante fortalecido. Então, durante todo esse período aí de Plutão entrando em Aquário, esperem e pensem sobre movimentações profundas. Até porque a última vez que Plutão estava em Aquário foi numa época que teve a Revolução Francesa. Então, imagine. Inclusive, a gente estava falando de regente do ano, e se eu fosse colocar um planeta que tem um destaque esse ano, seria Plutão, né? Então, pensem nisso. Um outro aspecto muito potente vai ser Marte conjunção Plutão em Aquário em fevereiro, então, né, que pode trazer um movimento aí para o início das transformações de Plutão. Marte ele é um ativador, então pensem nesse início ali da gente começar a ver bastante coisa. No entanto, pode inclinar aí disputa por poder, guerras e conflitos, tá? Pode até piorar os assuntos que a gente já está tendo aí de ataques e guerras. Uma outra coisa é alguma organização intervir ali de forma mais intensa sobre esses assuntos. Tem essa possibilidade. Em abril a gente vai ter muitos acontecimentos também astrológicos. Marte vai fazer bastante aspecto, conjunção, tudo. Então isso vai trazer um foco bastante para esse mês, um mês intenso. Então vamos ficar atentos sobre isso. Mas tem um aspecto bastante potente em abril que é Júpiter conjunção Urano em Touro, que pode trazer um desenvolvimento e um olhar maior sobre tecnologias sustentáveis e inovação ali na área da agricultura alimentar. Né? Então a gente pode ter esse ponto, isso é algo bom, mas vai ter um foco também para o setor financeiro, então a gente pode ver muita coisa surgindo aí sobre esse assunto, principalmente em inovação. Então, isso são coisas boas. No entanto, né, a gente pode esperar bastante instabilidade econômica em nível mundial, tá bom? Então, isso em vários aspectos que eu vou citar aqui vai ressonar sobre isso, mas esse é um que fala também dessa instabilidade. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter formas e inovações na parte financeira, a gente pode ter também bastante instabilidade. Em abril, a gente também tem o eclipse solar em Áries, e esse eclipse aí, a sombra dele, né, onde ele vai conseguir ser visível, vai estar ali pelo México, parte dos Estados Unidos, passando ali pelo Canadá. Então essas são áreas que a gente deve ficar atento e observando bastante, porque onde a sombra do eclipse passa, traz bastante mudanças e movimentações. E há uma tendência a desastres naturais ou conflitos, revelações do que está oculto, né? Então, tudo isso tem uma potência também. O que tiver para transbordar vai inundar de vez.
Marte conjunção Urano em julho, que é um aspecto que está bem popularizado também aí no mundinho astrológico, bastante gente falando. Vamos entender o que é isso. Nesse aspecto, a gente pode ter alguns avanços empacados. Marte ele é um ativador, Urano fala de progresso, então pode causar uma maior movimentação. No entanto, é um aspecto muito difícil, porque também vem apoiado a estrela fixa Algol, que é uma estrela bem complicada. Então, esse vai ser um período que a gente deve tomar cuidado. Aliás, a partir do segundo semestre de 2024, as coisas ficam mais intensas. Então, a partir do segundo semestre de 2024, e potencializando esse aspecto aí, a gente pode ter turbulências no mercado financeiro, eventos climáticos e catástrofes. É uma atenção também para lugares com mares e barragens, tá bom? Além de atentados violentos no mundo. É um período de agitação social. Um outro ponto que estão falando aí por conta desse aspecto é sobre a internet, a energia, tal. E pode sim ter alguns problemas relacionados a isso, questões ou um destaque sobre isso. Eu só não acho que a internet vai parar, tá bom? Por algum período. Eu não consigo ver dessa forma, porque eu acho que já estavam sendo avisados, né? Se deixar isso acontecer, pelo amor de Deus, né? Então, eu não acho que isso vai acontecer, mas eu acho que a gente pode ter alguma situação envolvendo a internet, a energia, algo desse meio. E para deixar o segundo semestre mais intenso, a gente vai ter Júpiter quadratura Saturno em agosto e depois em dezembro, né? Então a gente pode promover aí queda nas bolsas, é um aspecto de restrição, então pode trazer algumas dificuldades de informações e na comunicação global. Conflitos ideológicos e tensões em meios educacionais também pode ocorrer. Então, esse foi a análise do contexto geral e agora eu vou falar os pontos que a gente deve ter mais atenção aqui no Brasil. Mas antes, não deixem de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e comentar aqui no vídeo o que vocês estão achando, né? Se estão com alguma dúvida, eu vou responder vocês. Bom, vamos lá. Marte conjunção Plutão em fevereiro, então aqui merece uma atençãozinha maior, né? Porque pode indicar conflitos, violências. A gente vai estar num mês aí de carnaval, né? Então vamos se atentar bastante e cuidar disso. Até porque cai numa casa bem intensa do mapa do Brasil, que está associada aí a hospitalizações e situações carcerárias. Então vamos ter atenção. Júpiter conjunção Urano em Touro. Vai cair na cúspide da casa 4 do mapa astrológico do Brasil, que pode trazer aí algum avanço na agricultura do país, então a gente espera, né, algo nesse sentido, algum ponto sobre isso. No entanto, né, pode trazer uma movimentação com o povo, né, uma inquietação maior com o povo querendo mudança, pode ter algumas manifestações, algumas situações desse tipo. O eclipse solar de abril vai cair na cúspide da casa 3 do mapa natal do Brasil, que pode aí trazer situações envolvendo o transporte do país, avenidas, ruas, meios de comunicação também e o ensino, a parte de ensino e aprendizagem do Brasil. O comércio interno nosso aqui também traz um ponto. Um eclipse traz mudanças significativas, né? Então é importante a gente ver esses assuntos aí que podem entrar em destaque. Netuno em trânsito quase vai estreitar uma conjunção exata com o Plutão natal do Brasil, né? Do mapa do Brasil astrológico, e que pode trazer aí alguma desordem econômica por concepções idealistas, que levem também a decepções ou alguma armação, falsidade. Então pode ter alguma situação disso, então é sempre bom ficar muito atento sobre isso, vamos ficar alerta, porque pode acontecer sim, a gente pode ter algumas situações dessas envolvendo aí. A gente depois vai ter também Saturno em trânsito opondo o Sol do mapa astrológico do Brasil, pode trazer aí bastante restrições, principalmente por parte do presidente, de governadores, dificuldades de aprovação de leis, de projetos, não pode-se ter tensões sobre isso. É muito importante também que pode acontecer alguma coisa mais séria referente a pessoas do poder, inclusive presidência ou outros políticos, pode ter alguma tensão muito séria. Bom, de modo geral, as previsões de 2024 são essas. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, né, que a minha comunicação tenha se feito clara.
Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e comentar aqui, tá bom? Me ajuda muito, esse é o meu terceiro vídeo no canal, então tenho muito ainda que evoluir, mas estou aqui para levar um conteúdo bacana de astrologia para vocês. Me sigam também nas redes sociais, eu estou no Instagram, onde eu posto bastante coisa legal lá, e estou no TikTok também, explicando vários assuntos de astrologia. Então, até o próximo vídeo, tenham boas festas e se cuidem!